Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de trazer essa exposição. E, primeiramente, para mim foi algo que ministrou bastante ao longo da semana, enquanto eu preparava, enquanto eu li o texto, enquanto eu vi as bolsas. É um texto, de fato, é um livro, é uma epístola muito rica, o livro de Efésios. Eu tive de fazer um resumo, porque não dava para falar de tudo aqui, claro, mas eu creio que o Senhor também vai trabalhar no vosso coração, assim como já tem trabalhado no meu. Então, vamos abrir no livro de Efésios, capítulo 6, e vamos ler os versículos de 10 a 18. O texto também está aí, caso alguém não tenha trazido uma Bíblia. Então, vou ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Pai amado, obrigado por essa oportunidade, Pai, de deixar que a Tua palavra fale aos nossos corações. Eu oro, Pai, para pedir que esteja a me usar, Senhor, como um servo Teu, para ministrar essa palavra, Pai, para falar aquilo que Tu queres que eu fale à nossa igreja, Pai. Oro também, Pai, pedir que Tu tires toda a distração, toda a preocupação que trazemos em nosso coração. Nos deixes um coração atento, Pai, para que o Teu Espírito possa fazer o trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou falar agora um pouco sobre o contexto do livro de Efésios. A carta de Paulo aos Efésios está incluída num conjunto de cartas que nós chamamos de cartas da prisão. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande do Império Romano, com quase 500 mil de habitantes. Paulo esteve lá por quase 3 anos, então foi um período muito grande em que ele trabalhou bastante. E o livro de Atos diz que toda a província da Ásia ouviu o Evangelho de Cristo, não só a cidade de Éfeso, como toda a província. Alguns estudiosos dizem que 7 cartas de Apocalipse, 7 igrejas de Apocalipse, para a qual o apóstolo João também escreveu cartas, né? Foram fundadas nesse tempo também. Então foi um longo tempo em que Paulo estabeleceu lá uma igreja com liderança, presbíteros. Mas era uma cidade muito grande, como eu disse, então havia uma grande diversidade de povos. E a igreja também estava dividida, por causa daquela inimizade entre judeus e gregos, judeus e gentios. Paulo pregou a todos, não é? Tanto judeus como gentios. Então, ele escreve essa carta para enfatizar a unidade da igreja em Cristo. Ele começa por mostrar o plano eterno de Deus na igreja, na eternidade, desde a eternidade, como quer fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ele mostra então que todos éramos igualmente pecadores, tanto judeus como gentios. Todos somos pecadores e toda a igreja foi alcançada pela graça. Então não há distinção entre um e outro. Todos igualmente pecadores, todos salvos pela graça, como cantamos agora há pouco nesse hino. Em Cristo, então, não há nenhuma distinção entre judeus e gentios. Ambos foram salvos pela graça por meio de Jesus. Então, apesar dessa união, Paulo mostra também que no corpo há diferentes dons, há diferentes funções. E é isso que ele mostra nos capítulos 5 e 6. E também diz alguns deveres de cada pessoa. E nos relacionamentos entre marido e esposa tem funções diferentes. Pais e filhos têm funções diferentes. Servos e senhores também. Ele mostra como cada um deve viver. E essas diferenças devem contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Não somos todos iguais,
mas em Cristo, diante de Deus, nossa condição era igual, de pecadores, mas Deus deu dons diferentes a cada um. E essas diferenças não é para nos dividir, mas para nos unir, para que todos sejam edificados uns pelos outros. Cada um deve também se esforçar para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, despojando-se dos hábitos da velha natureza e revestindo-se dos hábitos dessa nova natureza. Então é nesse contexto que ele entra nesse texto que nós lemos, nos versículos 10 a 20 do capítulo 6, como uma conclusão de todo esse raciocínio que ele desenvolveu ao longo da carta, sobre o tipo de vida que alguém que nasceu de novo deve levar. Eu vou mostrar agora, isso é um pequeno esboço do livro de Efésios. Há vários esboços diferentes, esse aqui está um bocado mais resumido, mas basicamente nós vamos falar dessa parte de as armas espirituais do cristão. Há uma divisão ainda mais simples, se quiséssemos dividir dessa forma. Capítulos 1 a 3, doutrina, capítulos 4 a 6, prática. Então é interessante notar que o apóstolo Paulo dá um bom panorama doutrinário nessa primeira parte, para então trazer a parte prática, baseada na doutrina que ele já desenvolveu anteriormente nos primeiros capítulos. Então, Paulo diz no capítulo 5, 17, que nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E procurar compreender a vontade exige-nos sim um estudo da doutrina, mas entender a vontade do Senhor é para fazer alguma coisa. Nós entendemos para praticar a vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Entender sem praticar não adianta nada. Em outras palavras, usando uma linguagem bíblica também, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé sem obras é morta. Não adianta ter fé se não praticamos. Não adianta ler a Bíblia se não praticamos nada. E com base nesse esboço todo que nós vimos, uma ideia central do livro de Efésios é que a Igreja de Cristo deve permanecer unida em Cristo, usando a diversidade como meio de edificação do corpo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa é mais ou menos isso que Paulo fala ao longo do livro todo. Isso não é um versículo do livro, é uma ideia que nós vemos até do propósito da igreja diante do mundo espiritual. E antes de ir para o texto, eu queria também lembrar uma mensagem que foi partilhada no grupo dos jovens aqui da igreja. Foi o irmão Daniel que partilhou uma mensagem do Paul Washer, cujo título era "A quem você está imitando?". É uma mensagem de 1 minuto e meio. Nessa mensagem, o irmão Paul Washer nos adverte que não vale a pena nos apegarmos a uma boa teologia. Ele diz lá, não vale a pena citar Calvino, ter uma Bíblia de estudos boa. Não, isso não vale a pena se não mudamos a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Então não vale a pena ter uma boa teologia se não há transformação de vida. Essa mensagem do irmão Paul Washer, também chama-se Paulo, não é? É a mesma mensagem que o apóstolo Paulo queria trazer aos leitores dessa epístola, não é? Sem a doutrina toda que ele desenvolveu agora deve ser posta em prática. Então, com base nisso, uma ideia central desse texto de Efésios 6 seria que cada crente deve ter um estilo de vida condizente com a fé que professa, ilustrado por uma armadura que nos protege dos ataques do maligno. Então, com base nessa ideia, desse texto, o tema que eu quero tratar aqui com os irmãos hoje é que nós devemos usar os recursos da graça de Deus em nosso estilo de vida para que sejamos vitoriosos na guerra contra o mal. Vou repetir mais uma vez para ficar mais claro. Nós devemos usar os recursos da graça de Deus em nosso estilo de vida para que sejamos vitoriosos na guerra contra o mal. Então, esse tema eu vou desenvolvê-lo agora, dividir em 3 partes distintas. Primeiro vamos ver o ambiente dessa guerra espiritual. Depois vamos ver a armadura de Deus em si, de que consiste. E por fim concluímos com a parte, não diria o ponto mais importante, mas
sem ele nada do resto faz sentido, que é a oração. A primeira parte aqui que nós vamos falar, o ambiente da guerra, encontra-se nos versículos 10 a 13 desse texto do capítulo 6 de Efésios. No versículo 12, eu vou ler mais uma vez o versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se nós lemos o contexto do livro, nós vemos aqui que Paulo está mais uma vez a falar da ideia da união. A igreja deve abandonar as diferenças e para de lutar uns contra os outros, essas diferenças para lutar. Ao mostrar que devemos manter a paz dentro da igreja, agora Paulo mostra quem são os verdadeiros inimigos da igreja, contra quem devemos lutar, e também mostra como devemos lutar. Não fazia sentido, então, a igreja estar dividida entre si. A igreja já tem inimigos. E esses inimigos não são carne e sangue, ou seja, não são pessoas. Os inimigos são espirituais. Então, não vale a pena estar a focar em divisões e conflitos dentro da igreja, porque já temos um inimigo contra quem devemos lutar. E a igreja é uma só, unida por Cristo, que é o cabeça. E por falar em Cristo, não é? Tem tudo a ver. Essa mensagem nós sempre vamos voltar sempre para esse ponto central, que é Jesus, porque Ele é o centro desse texto, Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro da nossa vida. Então lembrar as palavras de Jesus. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele está a falar disso, não é sobre a igreja, embora a ideia também se aplique à igreja, porque a igreja não deve estar dividida, então vai cair. Mas é interessante, no versículo a seguir ele fala, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Então, na verdade, Jesus está a falar do reino de Satanás, não é um reino dividido entre si. É um reino muito bem organizado, não é algo sem propósito, estão lá só para fazer qualquer coisa, não. É um reino muito bem organizado, é um reino unido com um propósito, é um reino que domina esse mundo. Nós vemos essa ideia no versículo 12. Tem governadores, tem exércitos, e a forma como ele domina esse mundo é mais uma vez falado também no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 2. É o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele atua por meio da desobediência e da rebeldia contra Deus. Em outras palavras, ele atua por meio do pecado. Todo aquele que não crê em Jesus está sujeito, então, a essas forças espirituais do mal que atuam por meio deles. Só em Cristo nós temos essa segurança. Se alguém não está em Cristo, então deve sim temer esses seres espirituais. Eles agem por meio dessas pessoas com um propósito, e o propósito é destruir e se opor às obras de Deus. No versículo 11, Paulo diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, essa palavra diabo, é traduzida do grego e tem o significado de alguém que é dado à calúnia, difamador, alguém que acusa com falsidade. Então, um dos principais propósitos desse reino maligno é nos acusar diante de Deus. Essa ideia nós vemos também em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, já como uma profecia de quando isso vai terminar, e diz assim: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, lago de fogo. Nesse mesmo texto de Apocalipse, no versículo 9, nós vemos mais uma vez uma característica de Satanás, que ele é o sedutor de todo mundo. A palavra sedutor traz a ideia aqui de fazer-se desviar do caminho reto, induzir ao erro. E é isso que Satanás também está aqui para fazer. É isso que ele fez com Eva e conseguiu. E é isso que ele tentou fazer com Jesus e não conseguiu. Quando Jesus esteve nessa terra, também foi tentado. Satanás o tentou seduzir os caminhos do mundo, tentou Jesus se afastar dos caminhos de Deus. Outra característica que nós lemos em 1 Tessalonicenses 2:18. Diz assim, o apóstolo Paulo diz: por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Vemos então que aqui Satanás está ativamente
à procura de impedir o avanço do reino de Deus. 1 Pedro 5,8 fala que o diabo anda em derredor como um leão buscando a quem possa tragar. O diabo não é alguém preguiçoso, ele está lá, mais uma vez, ativamente a tentar nos devorar, tentar, não é? E nesse mesmo texto de 1 Pedro, vemos mais uma característica. Ele é chamado adversário, inimigo. E, por fim, mais um texto, é Daniel, capítulo 10, 13, não vou ler o versículo, mas traz a ideia de que o anjo que trazia uma resposta de oração a Daniel foi resistido por 21 dias por alguém chamado o príncipe do reino da Pérsia, que obviamente não era uma pessoa, mas um governante desse mundo espiritual, era um ser espiritual do maligno. Até que veio o arcanjo Miguel, que é chamado o príncipe do povo de Deus, e o ajudou a vencer. Então os anjos lutam também e procuram impedir. Vejam bem que Daniel ficou à espera de uma resposta de oração durante 21 dias. Nesse texto é dito que Daniel, logo que orou, a resposta veio. Mas só chegou a ele 21 dias depois, porque ele foi impedido por Satanás. Não sabemos se diretamente esse príncipe do reino da Pérsia é Satanás ou algum dos outros governantes desse mundo tenebroso. Mas eles estão unidos em conjunto, uns contra os outros, com esse propósito de atrapalhar, destruir as obras de Deus. Então esses são vários textos, e há outros ainda, que nos mostram quem é o verdadeiro inimigo da igreja. Os apóstolos e profetas tinham uma noção clara dessa batalha que ocorre no mundo invisível. E Jesus também tinha essa noção clara dos poderes das trevas que agiam por trás das pessoas para impedir o avanço do reino de Deus. Mas diante agora desse contexto espiritual todo que nós vivemos, o que é que nós somos chamados a fazer? Paulo diz no versículo 10, a ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E depois diz, a vestir toda a armadura de Deus. O objetivo está aqui no versículo 13, o objetivo é que para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo, resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E lembrar outra vez o contexto do livro de Efésios e da música que nós cantamos agora há pouco, que a graça de Deus é enfatizada bastante e é louvada. Nós podemos ver agora que a armadura de Deus é um meio de graça, é um meio de graça que Deus nos dá para que possamos resistir a Satanás e seus demônios. Nós não temos meios próprios para entrar nessa luta. Nós nem sequer, vejam bem, nós estamos a lutar, mas nós nem sequer podemos usar nossos olhos, não podemos usar nossos ouvidos, nossos sentidos, porque nós somos, de fato, carne e sangue, e a guerra é espiritual. Então, nós vemos que somos completamente incapazes, não podemos confiar na nossa própria força para nos salvar. Precisamos confiar inteiramente em Deus e confiar na sua graça para podermos permanecer firmes e vitoriosos na guerra. É isso então que significa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. No próximo ponto nós vamos ver com mais detalhes o que é essa armadura de Deus e como podemos vesti-la. Mas antes então também é importante lembrar as palavras do apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, filhinhos, sois judeus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O Espírito Santo de Deus é aquele que está em nós, ele habita em nós que cremos, ele habita por meio da fé em Cristo Jesus e ele é maior do que todo o poder das trevas. Jesus, ao morrer naquela cruz e ressuscitar, ele obteve vitória contra todos os espíritos malignos. E temos que lembrar que Deus é soberano também e domina acima de todos os homens e também acima de todos os seres espirituais. Precisamos sim ter uma noção clara de que esses poderes celestiais das trevas existem, eles dominam o mundo, mas isso não nos deve deixar aprisionados a medo, porque nada foge ao controle do nosso Deus. Nada. Agora, é do nosso Deus a quem servimos. Se alguém não está em Cristo, esse sim, ele não tem o Espírito Santo. Esse sim deve ter medo do que está a se passar, porque o Espírito que atua por meio dele é o Espírito da desobediência, esses espíritos malignos agem por meio dele. Só em Cristo nós temos essa segurança e proteção. Quem não está em Cristo está perdido. Eu teria medo. Mas vamos ler agora um texto
que nos anima, aquele que está em Cristo. Vamos ver o que é que Cristo conquistou. Texto Efésios 1, 19 a 23, um bocado antes do começo da epístola. Vamos ler alguns trechos, não vamos ler todo, mas diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós tentar ilustrar essa ideia. Há um canal no YouTube que chama-se Bible Project e que transmite muito bem a ideia dos seres espirituais, e a ilustração ajuda a perceber um bocado como é que é isso. É como se nós estivéssemos aqui na Terra, acima de nós estão esses governadores no reino celestial, no espiritual no caso, mas acima de todos eles está Jesus assentado, e eles todos estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus domina sobre todos. O reino de Jesus ainda não foi estabelecido completamente, ele ainda não prendeu, não lançou no lago de fogo todos os seres malignos. Isso vai acontecer no futuro, de fato, mas já agora ele já está assentado acima de todos eles. E é muito interessante notar isso aqui, porque foi algo que Jesus alcançou. Muitas vezes nós podíamos só pensar em duas realidades: a realidade terrena e a realidade espiritual, e colocar Jesus e Deus ao lado desses dominadores, porque Jesus é espírito, Deus é espírito, né? Colocamos eles um ao lado do outro, mas não é. Na verdade são pelo menos três realidades diferentes. Pode ser até que no meio dessas haja outras hierarquias, não sabemos, mas pelo menos três: homem, principados e potestades, e Deus acima de todos. Então, pelo poder de Deus, nós os que cremos em Jesus, isso agora é uma verdade muito reconfortante, que nos tira todo o medo, porque na verdade nós fisicamente estamos aqui. Mas o que é que o livro de Efésios diz, mais uma vez, no capítulo 2, versículo 6, diz assim, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu vou ler esse versículo. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se estamos em Cristo Jesus, nós também estamos acima de todo o principado, de toda a potestade, mas somente em Cristo Jesus. E na conclusão da mensagem nós vamos entender mais claramente o que é que isso quer dizer, o que é estar em Cristo Jesus, e que isso tudo tem a ver com a armadura. Mas é algo que nos dá esperança, é algo muito bonito, de fato. E antes de passar ao próximo ponto, queria só ler mais esse texto também, que nos traz mais uma vez esperança diante de toda essa realidade. Que diremos, o texto é Romanos 8, 31 a 39, mas vou ler algumas partes, não vou ler tudo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode nos separar. Se estamos nesse amor, estamos bem, estamos firmes. Diante dessa primeira parte, então, podemos ter algumas implicações e aplicações que não estão diretamente no texto, mas que, baseado em outros textos da Bíblia, podemos tirar. A primeira é ser humildes, é reconhecer que nós temos um conhecimento muito limitado sobre esse mundo. Não vale a pena entrar em muita especulação e achar que temos um conhecimento superior. Somos humildes, o que Deus nos revelou na Bíblia, nós aceitamos como
a verdade, nós queremos, mas não vamos andar amedrontados com isso também. A segunda aplicação é muito importante, porque no meio de muitas igrejas, muitos evangélicos, é algo muito triste, que nós vemos ninguém tem respeito por essas autoridades. Alguns entendem que por nós estarmos acima deles em Cristo, nós temos o direito de difamá-los, de fazer o que quisermos com eles. Há muitos que gostam de difamar a Satanás, usar expressões como, por exemplo, pisa na cabeça do cão, chuta, faz isso e aquilo, e nós rimos, zombamos, mas de fato é algo muito sério. A Bíblia nos chama a resistir de outra forma, não é zombando e difamando. Nós vamos dessa forma, a armadura de Deus. Mas as epístolas de Pedro, e 2 Pedro 2, 10 a 12, e Judas 1, 8 a 10, é interessante porque são dois textos, não é só um, que falam de quem é que zomba e difama destes seres celestiais. Porque a primeira aplicação de ser humildes, nós não entendemos, está ligada com isso, porque nós não entendemos, de fato, agora o que é que fazemos com isso? Eles difamam, as pessoas que difamam aquilo que não entendem. No entanto, o que eles citam é que nem mesmo os anjos, nem os anjos que estão igual com ele, são maiores que nós em força e poder, nem eles ousam difamar esses seres celestiais. Sejam do lado das trevas, da luz, nós não temos esse direito de difamar. Há um texto que diz, não difame a ninguém. Não é só pessoas, é seres celestiais também. E Judas, o epístola de Judas fala bem dessa ideia, não é? Esses são os ímpios, zombadores, que difamam tudo que não entendem. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava lá a disputar pelo corpo de Moisés com Satanás, com o próprio Satanás, não difamou Satanás. Ele disse, o Senhor te repreenda. A autoridade do Senhor. Ele não difamou, não disse nada. Então, é uma aplicação muito importante para nós. Não vamos zombar, não vamos difamar, não entendemos tudo. Somos menores que eles em força e poder, sozinhos, mas em Cristo estamos acima, mas não é para difamar. Não é isso. É com Deus virá o juízo no tempo certo e cabe a nós vestir a armadura, usar as armas que Deus nos dá pela sua graça e poder para resistir firme nessa batalha. E mais uma vez lembrar, confiar em Jesus e não andar amedrontado diante dessa realidade espiritual. Vamos passar agora para a armadura em si, que é descrita nos versículos 14 a 17. Essa armadura também, algumas partes, não tão completa como aqui em Efésios, mas em outros textos também é dito, fala dessa armadura, o capacete da esperança da salvação, ou no Antigo Testamento também fala de algumas partes da armadura, mas acho que não há nenhum texto da Bíblia tão completo como esse, para dizer isso. Em Tiago 4,17, nós somos chamados a resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como podemos fazer isso? O próprio versículo diz que é sendo submissos a Deus. Submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Submeter a Deus é fazer a sua vontade e andar em obediência, tal como Jesus fez. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência e submissão a Deus. Jesus resistiu ao diabo e às suas tentações até a morte. Ele foi submisso até a morte e morte da cruz. Diz em Filipenses 2,8. Ele não se deu às tentações de Satanás para adorar Satanás, e Satanás dava todos os reinos do mundo. Ele não se deu nenhuma tentação. Ele submeteu-se a Deus e assim resistiu ao diabo. O diabo não teve poder sobre ele. E então a armadura de Deus é, na verdade, uma ilustração para esse estilo de vida que um cristão deve ter. Um estilo de vida submisso e obediente a Deus. Se a batalha é diária, essas atitudes que é demonstrada na armadura também devem ser diárias. Devem fazer parte da nossa vida. É uma ilustração para a ideia que Paulo trouxe no capítulo 4 de Efésios. Nós devemos nos vestir do novo homem. E ele desenvolveu isso, então, no capítulo 5 e agora no capítulo 6. No capítulo 5, versículo 1, isso é mais uma curiosidade, também mais um incentivo. No capítulo 5, versículo 1, Paulo ordena que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados. E é interessante notar, no texto de Isaías 59, 17, depois podem ler isso em casa, que o próprio Deus também veste essa armadura. Ele mesmo vestiu essa armadura que Ele nos dá. Então, vestir a armadura é ser imitadores de Deus também.
Então, provavelmente, Paulo, ao descrever essa armadura, deve ter se inspirado nesse texto do Antigo Testamento. Além de, claro, descreveu mais detalhadamente, porque ele estava ali preso, provavelmente com um soldado romano ao lado dele, vestia toda essa armadura, então ele inspirou-se nisso, com base nos textos do Antigo Testamento, para fazer as analogias e deu essa bonita descrição que nós temos aqui. E temos aqui essa ilustração, por exemplo, é um material para crianças da APEC, e achei que explica razoavelmente bem, e a ilustração sempre nos ajuda a ter uma noção do que é que ele está a falar, não é? Então vamos passar agora a explicar um bocado cada parte da nossa vida e ao mesmo tempo dar algumas aplicações que nós podemos tirar. Esse é o cinto da verdade. O cinto do soldado era forte e largo, protegia os órgãos vitais e unia as outras partes da armadura para que não se soltassem, o que dava mais confiança ao soldado. Como salvos, devemos usar o cinto da verdade. Dessa forma, poderemos enfrentar o inimigo sem medo e com certeza da vitória em Jesus Cristo. O cinto era a menor peça, mas é aquilo que segura toda a armadura. Sem essa peça, toda a armadura cai. O cinto é da verdade, então o mentiroso não consegue mexer a armadura. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o mentiroso nem sequer tem Jesus, não consegue mexer essa armadura. Algumas aplicações é deixar a mentira e falar sempre a verdade. Paulo falou isso no capítulo 4. E a mentira também, o diabo é o pai da mentira. Então, nós resistimos ao diabo fazendo o oposto, falando a verdade. E o oposto também é o próprio Cristo, como nós vimos. E outra aplicação também é nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Se eu estou ensinando isso, eu tenho que procurar viver isso na minha vida. Eu não posso ser um hipócrita. Eu não posso... Isso é muito mais profundo, na verdade, porque nós lemos toda a doutrina e falamos dessa doutrina toda, nós temos que praticar aquilo que nós lemos. De outra forma, nós estamos a ser hipócritas, e hipócrita é sinônimo de mentiroso, é alguém que não usa o cinto da verdade. A próxima peça, couraça da justiça. A couraça cobriu o corpo do soldado do pescoço até a cintura, frente e costas. Era revestida de uma malha de cobre para proteger a parte mais importante, o coração. Quando você aceita Cristo como seu único Salvador, Deus te concede a sua própria justiça através da redenção de Jesus Cristo. Então, quando nós somos salvos, nós deixamos de confiar primeiro na nossa própria justiça, porque nós somos falhos, não é a nossa justiça que vai nos salvar. Ninguém vai ser salvo por se achar mais justo do que o outro, por fazer mais boas obras do que o outro. Não. É unicamente pela justiça de Cristo. Nós temos que... Pode fazer aí, por favor. Nós temos que confiar. Eu vou falar depois, tem as aplicações ali. Então, nós temos que confiar de todo o coração que pela fé no sacrifício de Jesus nós somos justificados. Deus agora nos vê como justos por causa da justiça de Cristo. Nós somos justificados pela fé no sacrifício, pelo sangue de Jesus somos justificados. Mas é importante lembrar que nós não somos salvos pelas obras, Paulo diz isso no capítulo 2, nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para boas obras. Então agora com o coração já justificado, nós já somos salvos, nós temos que... É a reação natural. Se nós antes nós não éramos justos, agora somos, nós não vamos viver como antes, vamos viver agora como justos. O justo pratica boas obras, pratica obras de justiça. Naturalmente, como consequência, não pratica isso para alcançar a salvação, mas porque já é salvo, ele pratica. Alguns exemplos disso. Por exemplo, conduzir pessoas à justiça de Cristo, evangelizar, não é? No livro de Daniel, que está aí a citação, Daniel 12:3, é um incentivo do galardão que essas pessoas vão receber, pessoas que conduziram os outros à justiça. Ajudar os necessitados, comida, dinheiro, roupas, cuidados médicos, conselhos. Nós vimos um bocado isso também na semana passada, como vamos. Acolher estrangeiros,
cuidar dos órfãos e das viúvas, como nós vemos em Tiago 1:27, que essa é a verdadeira religião, sem religião pura e sem mácula, cuidar dos órfãos e das viúvas. E nós vemos no Antigo Testamento a grande preocupação de Deus em que as pessoas fizessem isso. O povo de Israel foi oprimido pelo Egito e Deus não gostava dessa opressão, porque isso é contrário a Deus, isso é contrário à justiça. A justiça está muito ligada à equidade, não haver essas diferenças sociais. E o povo de Israel foi salvo por Deus, mas Deus entristeceu-se bastante, porque se eles antes eram oprimidos, agora eles passaram a oprimir. Eles não fizeram o que agrada a Deus, mas Deus sempre dizia: olha, se vocês se arrependerem, o jejum que eu quero não é vocês ficarem a chorar, descabelados, não é isso. O jejum que eu quero é que vocês cuidem dos órfãos e das viúvas, é que vocês libertem, deem descanso ao oprimido. É isso que Deus faz, é isso que Jesus faz também, e é isso que Ele quer que nós façamos, é cuidar pelo bem-estar dos outros, é fazer, garantir, porque o pecado é que nos traz essas diferenças sociais todas e deixa um pobre e o outro rico, e Deus gosta que nós façamos isso que Ele mesmo faz, acudir os necessitados. Não é? É claro que lembrar que a maior necessidade das pessoas não é física, é espiritual. Então, vamos pregar o Evangelho, com certeza, não é trocar obras sociais pelo Evangelho, pelo contrário, vamos priorizar o Evangelho. Nisso também entram os conselhos. Eu acho que isso ficou bem entendido na semana passada, do que é que nós precisamos, qual é a prioridade da igreja, não é? Mas é prioridade, mas não significa que vamos excluir também a parte social. Esse versículo também eu vou ler, né? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. É isso que Deus pede de nós. Não é muita coisa, no final. É simples. Em Cristo é simples, na verdade. Próxima peça, que o nome está Sapatos da Paz, ou Calçados do Evangelho da Paz. Os sapatos dos soldados eram muito fortes, tinham taxas para mantê-lo firme no solo, evitando que ele caísse nas batalhas. Jesus é a nossa paz. Mostramos que estamos calçados com o Evangelho da Paz quando caminhamos com Ele e falamos do seu amor às outras pessoas. Então, os sapatos, eles protegem os pés, não é? O que é que acontece se nós somos atingidos nos pés e não estivermos calçados com o sapato, não é? Nós vamos tropeçar e vamos cair. Então, se nós estamos a cair constantemente em algum pecado, devemos perguntar: será que eu estou calçado com esse sapato? Será que eu estou a usar a prontidão do Evangelho da Paz? E, embora às vezes pareça que não está diretamente ligado, mas se nós vemos essa área espiritual, está ligado. Se eu estou a cair constantemente, tem alguma coisa errada com a minha vida. Nesse caso, talvez eu não esteja vestido o Evangelho todo. Paulo diz também que devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa palavra diligente dá a mesma ideia de ser zeloso, ser rápido. E nós devemos então procurar viver o Evangelho. Isso, procurando ter paz uns com os outros por meio daquele que nos une, que é Cristo. Isso inclui, por exemplo, ser humildes, ser rápidos em reconhecer nossos erros, ser rápidos em pedir perdão, ser rápidos em perdoar, não guardar rancor, ser rápidos em resolver conflitos e intrigas que surgirem, abrir mão dos nossos direitos, considerar os outros superiores a nós mesmos. Da mesma forma, isso é viver o Evangelho, é ver o Evangelho da Paz. Primeiramente, Evangelho da Paz, porque nós éramos inimigos de Deus e agora estamos reconciliados com Deus. Temos paz com Deus. Depois, temos paz uns com os outros, porque somos irmãos em Cristo. Obviamente, é Cristo que nos une. Se eu sou salvo por Cristo, tu também és salvo por Cristo, não há motivo para ter intriga entre nós. E é por isso que devemos buscar a paz com Deus e com o corpo. Isso é viver, e agora, da mesma forma, é prontidão em levar esse Evangelho. É estar sempre prontos para pregar o Evangelho da paz àqueles que ainda são inimigos de Deus. Isso inclui, por exemplo, orar pela salvação destas pessoas, entregar folhetos e evangelizar e suplicar com urgência que eles reconciliem com Deus. Falar do arrependimento, falar que eles são pecadores, precisam realmente, são inimigos de Deus, e o inimigo de Deus não vai morar com Deus na eternidade.
Ele não só está sujeito agora nessa vida a todas as ciladas de Satanás e de seus demônios, como o destino dele será a separação eterna de Deus, o inferno, o sofrimento eterno. E aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Lá não vai haver chance de arrependimento, a chance é aqui e agora. Por isso é que nós devemos ir suplicar, conciliem-se com Deus, arrependam-se dos seus pecados e confiem em Cristo, creiam em Cristo. É isso que Paulo nos diz como embaixadores de Deus, essa é a nossa mensagem, suplicar que os homens conciliem-se com Deus. Nós estamos aqui para isso. Somos embaixadores, estamos em nome de Cristo fazendo. É como se Deus estivesse a fazer o apelo por nosso intermédio. A pessoa crê por meio do Espírito, mas como eles vão crer se não há quem pregue, não é? E como vão ouvir se não há quem pregue? Então nós temos que ir e pregar esse Evangelho. A próxima peça é o escudo da fé. É algo de extrema importância. Se nós entendemos o que é a fé, nós vamos entender porque é de extrema importância. A guerra é espiritual. Vamos falar aqui do escudo romano, tem essas medidas, 76 centímetros de largura, 1,20 de comprimento, é algo bem grande, aquela coisita pequena. Era encharcado na água para apagar as flechas incendiárias do inimigo. É por isso que Paulo fala de apagar os dardos inflamados do maligno. Satanás constantemente lança seus dardos inflamados, porém, através do escudo da fé concedido por Jesus a nós, que o recebemos como Senhor e Salvador, podemos vencer esse inimigo. Precisamos ter fé então em Jesus sem jamais duvidar, porque Satanás vai lançar os dardos querendo colocar dúvidas em nosso coração, dúvidas sobre a palavra de Deus. Foi assim que ele fez com Eva lá no Jardim do Éden, começou a colocar dúvidas sobre a palavra de Deus, e assim que ele continua nos dias de hoje. Ter fé então nos protege contra as ciladas que Satanás nos lança. Ter fé nos protege contra os ataques que nos lançam desse mundo espiritual. A fé é essencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Acho que saiu bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E, além do mais, né, nós precisamos ter percepção do inimigo que nós estamos a lutar. Nós vemos que nós não podemos contar com olhos, ouvidos, nenhum sentido. Nós precisamos da fé, porque a fé é a certeza daquelas coisas que não se veem, convicção desses fatos. Então, é por meio da fé que nós conseguimos ter percepção desse inimigo. Então, nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele aumente nossa fé. E se a fé vem para ouvir a palavra de Deus, nós temos então que ler mais a Bíblia, nós temos que ouvir mais a Bíblia. Ouvir a Bíblia em áudio, músicas bíblicas, em pregações bíblicas. Aprofundar o estudo bíblico também para fundamentar a fé, não ser só aquela fé superficial. E por fim, essa parte da fé, colocar a fé em prática, né? Porque a fé sem obras é morta. Então precisamos fazer obras de fé. Isso, por exemplo, voltando outra vez para a semana passada, compartilhar as necessidades dos santos. Isso, por exemplo, é colocar a nossa fé em prática. Confiar em Deus e obedecê-lo mesmo se nós não entendemos o motivo. Se Deus nos diz para fazer aquilo, entendemos por meio da sua palavra que é isso. Mesmo que eu não entenda completamente os motivos todos, eu vou e obedeço a Deus pela fé. Crer nas promessas da Bíblia. Isso vai ser de extrema importância quando Satanás lançar os seus dardos inflamados, lançar dúvidas ao nosso coração. Nós cremos na Bíblia e pela fé nós vencemos a dúvida. Próxima peça é capacete da salvação. Um dos principais ataques de Satanás, então, vai ser nos nossos pensamentos, e então nós precisamos renovar nossos pensamentos. Eu nem li essa parte. Mas o capacete claro, protege a cabeça. Se na hora da batalha o soldado for ferido na cabeça, o capacete protege o cérebro dos danos. Então temos que permitir que Deus cuide da nossa mente. Devemos sempre pensar em coisas boas, seja coisas que vêm do alto, salvação em Cristo Jesus principalmente. O inimigo não vencerá quando você coloca o capacete da salvação e vigia seus pensamentos. Então o capacete tem tudo a ver com pensamentos. Então nós temos mandamentos bíblicos. Acho que está a voltar para trás. Renovar nossos pensamentos, pensar nas coisas que são do alto. Filipenses 4:8 diz que nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, puro, justo, amável, de boa fama.
se alguma virtude há e se algum louvor existe. Seja isso que ocupe o nosso pensamento. Efésios também nos diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está a dizer que nós devemos falar, mas a boca fala do que está cheio o coração. Então nós devemos também pensar nisso, pensar nos salmos, meditar nesses salmos, hinos, os cânticos. E capacete da salvação, e outro texto também fala capacete da esperança da salvação. Está muito ligado com essa ideia da esperança. Então, quando nós vemos quão mau é o nosso coração, ninguém consegue compreender quão mau ele é. Como diz lá em Jeremias, e quanto mal existe nesse mundo. Não devemos desanimar, mas antes devemos alimentar nossos pensamentos com a esperança de que quando Jesus voltar, seremos ressuscitados, glorificados, e nos tornaremos semelhantes a Ele, porque veremos como Ele é. É essa salvação que nos proporciona todas essas bênçãos, e essa esperança que nos mantém inabaláveis. A última peça é a espada do Espírito. A espada do soldado era feita de aço, e quanto mais era usada em batalha, acabava por perder o corte e ficar menos afiada, mas a nossa é ao contrário. Quanto mais nós usamos a palavra de Deus, mais afiada ela se torna. Por isso é importante guardar a palavra de Deus no coração, meditando sempre nas Escrituras Sagradas. Então, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, precisamos memorizar textos da Bíblia. Eles vão ser de grande auxílio quando Satanás nos atacar. Essa é a única arma de ataque também, e pode ser de defesa. E foi assim que Jesus se defendeu das tentações de Satanás, lá em Mateus capítulo 4. Ele sempre falou textos bíblicos para combater as tentações. Então nós precisamos também ter métodos de estudo bíblico, saber como manejar corretamente a Bíblia. Usar concordâncias bíblicas, por exemplo, comentários bíblicos, mapas, dicionários e outros recursos que nos ajudem a entender melhor o texto. E muito importante, antes de ler a Bíblia, orar pedindo o discernimento do Espírito Santo, porque a espada é a espada do Espírito. Então, é o Espírito que usa a espada por nosso meio. Então, quanto mais cheios da palavra nós tivermos, mais o Espírito vai nos dar essa espada. E não esquecer também que o próprio autor da Bíblia, o Espírito Santo, que inspirou os autores a escrever. Então, nós precisamos da ajuda dele para entender corretamente o texto. A espada de Deus é mais afiada, a palavra de Deus é mais afiada do que a espada de dois gumes, né? Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Então nós devemos saber manejá-la corretamente. Não é apenas ler e pronto, é aprofundar o estudo. Então essa é a armadura de Deus. É bastante prático, é muita informação. Eu sei, isso dava uma pregação de 1 hora para cada um desses tópicos. Eu tive que resumir um bocado, porque ainda há mais um ponto importante a falar, um ponto essencial a falar, que é sobre a oração. Mas acho que isso depois vai estar lá no Facebook, podem rever essas aplicações, que é muito importante, porque a armadura é toda prática. Então, a oração está no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É nesse contexto, então, da armadura toda que entra a oração. A oração liga a armadura espiritual novamente com a ideia central do livro, que é a ideia da união da Igreja em Cristo. Por meio da oração, nós falamos com Jesus, que é o nosso comandante do exército, e ajudamos os nossos irmãos que estão na luta como nós. Porque ainda que, isso é muito importante, porque ainda que um soldado vista toda a armadura, imagina que vem um exército de 1000 contra ele e ele está sozinho. Então, ele é incapaz de se defender, mesmo que esteja completa a armadura, ele sozinho vai perder a guerra. Por isso, nós não estamos sozinhos, precisamos da oração. A oração, sem a oração, a armadura é inútil, e ao contrário também, sem a armadura, a oração também é inútil. Sem esse estilo de vida santo, a oração é inútil. A oração nos liga em sintonia ao comandante e ao restante do exército de nossos irmãos. Assim conseguimos resistir nesse dia mau. Então, assim como a armadura é um estilo de vida, a oração também deve ser um estilo de vida. É por isso que Paulo diz aqui, orai em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar. A oração deve ser tão natural para um cristão como o respirar é natural para um ser vivo. Sem a oração, nós morremos, pois nos distanciamos daquele que é a fonte da vida. A oração é a forma de estarmos em comunhão com o soberano do universo, por meio do nosso Rei e Comandante Jesus Cristo.
pela oração somos fortalecidos e nossas forças são renovadas. E aqui entra, mais uma vez, a dimensão espiritual. Porque embora nós não lutemos diretamente nessa guerra, nós somos atacados, sim, mas nós não combatemos diretamente, nós fazemos o bem e dessa forma combatemos o mal, resistimos ao mal. Mas há alguém, há seres que lutam diretamente nessa guerra. Esses seres são os anjos, eles lutam ativamente em nosso favor. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação, em Hebreus 1,14, eles estão aí para lutar em nosso favor nessa guerra. De alguma forma que nós não entendemos, essa oração também fortalece esse exército celestial. Embora o texto não diga essa ideia claramente, nós vemos essa ideia dos anjos a lutar, nós vemos isso em Daniel, nós vemos isso em Judas, como nós vemos naquele texto, nós vemos isso em Apocalipse, quando é aquela luta em que os anjos expulsam, o arcanjo Miguel expulsa Satanás e seus anjos, o exército celestial prevalece. E sobre isso da oração, eu queria contar um pequeno testemunho pessoal de uma situação que aconteceu com a minha família lá no Brasil. Há muitos testemunhos marcantes sobre a oração em ligação com os anjos. Eu escolhi esse que talvez não seja tão marcante, mas é pessoal, é algo próximo, é algo que aconteceu com a minha família e sou corpo aqui nessa igreja, então queria compartilhar para incentivar também a vossa fé e vos animar a orar. Então, como vocês sabem, a maior parte sabe, meus pais são missionários lá no Brasil, no interior do Brasil, e eles vivem num lugar afastado da cidade. E um dia, já no final da tarde, já estava a escurecer, meu pai precisou, isso foi pouco tempo depois de eles terem chegado, saíram aqui da Europa, na cidade, e foram lá para o meio do mato. E isso foi pouco tempo depois de eles terem chegado no Brasil. Meu pai precisou ir à cidade, ficava quase 40 quilômetros, uma estrada relativamente perigosa, e precisou levar lá uma senhora ao hospital porque não havia ambulância, não ali no interior. E então nós ficamos ali, meu pai foi, levou, nós ficamos sozinhos ali no meio do mato, né? Minha mãe, éramos todas crianças, a mãe e 4 crianças, uma delas recém-nascida. Então, quando ficamos assim um bocado apreensivos, estávamos ali sozinhos, a escurecer já, o meu pai fazia essa viagem longa ainda, mas nós oramos, e a palavra que veio em nossas orações foi Salmo 34:7. Nós oramos isso, né? Que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E minha mãe contou que ela também ficou preocupada, porque uma das senhoras que acompanhou o meu pai no carro para levar-se no hospital, lá eles chamam macumbeira, mais ou menos como se fosse uma feiticeira, alguém que lida com esse mundo das trevas, né? E isso é relativamente comum lá no lugar onde meus pais estão. Não diria tão comum assim como em regiões da África, mas há muitos, né? E pronto, nós oramos, ele saiu. Quando já era mais tarde da noite, estávamos à espera que ele voltasse. Estávamos um pouco apreensivos, porque a estrada era perigosa e tudo. Mas nós ouvimos o barulho do carro a voltar. E lá o portão lá é com grade, dá para ver as luzes do carro. Nós vimos as 2 luzes do carro. Só que nós vimos também uma terceira luz. Achamos que era uma moto, que alguém acompanhou o meu pai. Então nós ali já ficamos felizes. Olha, Deus respondeu a nossa oração e enviou alguém ali para acompanhar meu pai. Mas quando o carro entrou, né, passou o portão, a luz apagou, sumiu. Então nós, quando meu pai chegou, perguntamos, olha, quem era aquele lá que acompanhou na moto? Porque que ele não veio aqui para casa, porque que ele já foi? Então meu pai disse assim, olha, não havia ninguém comigo, que moto, não havia ninguém. Então nós imediatamente lembramos daquilo que nós oramos, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós entendemos que aquilo foi uma resposta à oração, foi um anjo que esteve ali ao lado do Pai e guardou em segurança até a casa. Deus ouviu a nossa oração. Mas é importante aquele detalhe que eu falei também daquela senhora que estava lá com o meu pai, mexia diretamente com esse mundo das trevas e a manifestação do anjo. Porque muitas vezes um anjo, mesmo na Bíblia, ele aparece como um ser humano qualquer, nós não reconhecemos que ele é um anjo. Mas nesse caso, ele apareceu em forma de luz. Era noite, nós vimos essa luz e como que Deus estava querendo mostrar que a luz vence as trevas, a luz prevalece sobre as trevas. Porque era alguém, uma pessoa das trevas, que mexia com as trevas e o anjo acampou ali ao lado para não deixar que mal nenhum acontecesse com o meu pai.
E pronto, foi um testemunho que marcou a nossa família, ficou aí quando éramos crianças, mas não foi só uma pessoa que viu, foi minha mãe viu, os irmãos viram, então aconteceu de fato. Há vários outros testemunhos de como Deus ouve e responde às orações por meio do papel dos anjos. Às vezes uma pessoa sente uma necessidade urgente de orar por alguém e o Espírito Santo coloca essa necessidade, a pessoa ora e depois quando fala com outra pessoa, a pessoa diz que estava a passar por um momento de necessidade naquele tempo e foi acudida de alguma forma. Há relatos missionários que depois as tribos vêm lá falar com eles, olha quem eram aqueles guardas altos que estavam ali a proteger vocês dos ladrões. Não sei, não havia guarda nenhum, mas eles viram os guardas, eram os anjos, não é? Então, de alguma forma Deus ouve essas orações. É claro que nem sempre vai haver essa intervenção clara e visível, e aí entra também nossa fé. Nós oramos e nos submetemos a Deus, confiamos que Ele está a agir, independentemente de vermos ou não os resultados. Cabe a nós apenas orar, interceder, entregar nas mãos de Deus. Então precisamos orar cada vez mais, não por nós mesmos somente, mas também por nossos irmãos. E é esse o foco aqui do versículo, é orar pelos outros. Se não vemos resultados na oração, não devemos desanimar e desistir de orar. Pelo contrário, devemos orar ainda mais intensamente, cada vez mais. Precisamos vigiar também e estar atentos às necessidades. Eu vou orar sobre o quê? Por quem? Então temos que olhar, estar sempre a ver quem precisa de oração e orar sobre isso. E o que é que devemos orar? Também Paulo, no próprio livro de Efésios, dá alguns exemplos. No capítulo 1, 16 a 19, depois podem ler este texto em casa, não vou ler, mas vou trazer a ideia. Paulo ora para que Deus conceda a sabedoria e o pleno conhecimento do poder de Deus aos crentes. No capítulo 3, 14 a 21, Paulo ora para que estejamos fortalecidos com poder no Espírito Santo, para que Cristo habite em nosso coração. E ora para que estejamos alicerçados no amor de Cristo e possamos entender o amor de Cristo em todas as suas dimensões, que é algo que excede todo o entendimento. No capítulo 6, Paulo também pede que orem por ele. Ele já fez 2 orações pelas pessoas, agora pedem que orem por ele, de que ele tenha ousadia para pregar o Evangelho. E lembrar também do exemplo de Jesus, que orou pela sua igreja, orou e pediu que Deus guardasse do mal, que os santificasse. E também ora para que os crentes sejam unidos, o que nos leva novamente para Efésios, união. Então, há vários motivos para orarmos e interceder por nossos irmãos. Antes de passar para as aplicações que incluí, eu queria só explicar rapidamente o que é uma expressão orar no Espírito, que nós muitas vezes ou não entendemos ou entendemos mal o significado, mas que é o que Paulo diz, orar em todo o tempo no Espírito. É uma expressão, na verdade, muito simples. Orar no Espírito significa orar de acordo com a liderança e com a vontade do Espírito. Em outras palavras, é orar segundo a vontade de Deus. É o oposto de orar na carne. Orar na carne é aquilo que Tiago diz, Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-vos em vossos prazeres. Isso é orar na carne. Oração do fariseu, em Lucas 18:11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Isso é uma oração na carne, que exalta a si próprio. O oposto disso é, por exemplo, a oração de Jesus, uma oração no Espírito, uma oração submissa a Deus. Ele dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Isso é orar no Espírito. Algumas aplicações que podemos tirar sobre a oração por exemplo, orar logo que acordar com gratidão a Deus e pedindo a graça de Deus para o nosso dia. Orar logo antes de dormir, entregando a Deus nossos fardos e descansando nele. Deus deve ser a primeira pessoa que eu falo ao acordar e a última pessoa com quem eu falo antes de dormir. A oração deve ser nossa primeira reação e não um último recurso. E há muitas pessoas que só oram quando está mesmo mal a situação, quando já tentaram de tudo, mas não deve ser assim connosco. Devemos orar logo, orar sempre. Orar também em pensamentos. Se nós queremos orar em todo o tempo, não vai dar sempre para orar em voz alta. Há tempo para orar em voz alta, mas há tempo também para orar em pensamento. Se nós queremos estar sempre em oração, precisamos saber orar em voz alta. Mas também precisamos separar um momento do dia para ter um tempo específico de oração e intercessão mais abrangente, como diz lá em Mateus 6:6, orar em secreto, no nosso quarto. E isso sempre é importante, mas a oração não deve se resumir só àquilo. É orar em todo o tempo.
ter também uma lista de motivos de intercessão que nos ajuda a lembrar de quem e pelo que devemos orar. E alguns exemplos é interceder pela nossa família, interceder pela nossa igreja local, interceder pelo pastor, ou quem vai trazer a palavra, interceder pelos demais membros do nosso corpo, interceder pelos missionários e evangelistas ao redor do mundo, como essa oração que Paulo pediu, porque eles têm ousadia a pregar o evangelho, interceder pelas autoridades, para que tenham sabedoria de Deus, para exercerem a justiça de Deus nessa terra, interceder também pelas necessidades que surgirem no momento, não é? Ter uma lista fechada e flexível, ter uma lista aberta, andar vigilantes e atentos para saber os motivos de oração que é preciso orar naquele momento. Devemos também orar com outras pessoas, incentivar uns aos outros a perseverar na oração. Por exemplo, ligando, quando essa pessoa já orou, ou mesmo orar pelo telefone, fazer visitas, marcar encontros para orar em parques, cafés, em casa também, chamar, olha, vamos aqui na minha casa, vamos ter uma reunião de oração na nossa casa. Então, vamos te encontrar ali, a pessoa está a passar por uma necessidade específica, que às vezes nem está a passar, ou melhor, está a passar e nós não sabemos. Nós temos que ter essa iniciativa sempre, olha, eu estou aqui perto de ti, vamos aqui nos encontrar, tem um momento de oração, tem alguma necessidade. Isso é extremamente importante. Nós encontramos com as pessoas, às vezes, só para conversar, conversa solta, para nada, só para divertir, mas podemos também ter um encontro, para ter alguma mensagem, uma edificação e para orar também. E, por fim, estudar também a Bíblia para procurar entender qual é a vontade de Deus. Buscar modelos de oração na Bíblia para que possamos orar no Espírito, orar segundo a vontade de Deus. É algo trabalhoso, não é aquela coisa puramente emocional, falar qualquer coisa que vier à mente, não é. Nosso coração é mau, e se falarmos qualquer coisa que vier à mente, provavelmente a oração também vai ser má, vai ser uma oração carnal. Então, se quisermos realmente orar no Espírito, temos que ter esse trabalho de estudar a Bíblia e entender qual é a vontade de Deus. Orar segundo essa vontade. Então, foi dito isso tudo dessas aplicações, é muito importante, depois podem rever, e mais importante, praticar. Eu queria finalmente, então, concluir com um raciocínio e levar novamente para Cristo. Mas eu queria só lembrar que essa mensagem que nós falamos aqui é um estilo de vida que o crente deve ter, condizendo com a doutrina que nós cremos. Toda a teologia que nós estudamos, ela não tem valor nenhum se não for colocada em prática, ela é para ser aplicada. Jesus deu muitas aplicações no Sermão do Monte, mas no fim ele termina. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como aquele homem constrói a casa sobre a rocha, né? Quando vem as tentações, quando vem tudo, ele não cai, mas aquele que ouve, ele ouviu, mas não praticou, como um insensato, constrói a casa na areia, quando vem as tribulações ele cai, e é grande a sua queda. Não deve ser assim conosco, então devemos aplicar, senão não vai haver valor nenhum. Não é para muito ler livros, ler a Bíblia, ouvir pregações, isso não vai fazer de mim nenhum santo, melhor que ninguém. Se eu não pratico, isso não vale nada mesmo, nada. É até pior, o Tiago também adverte sobre isso, sejamos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Mas há também ainda uma analogia muito interessante, eu deixei mesmo para o final, que é para ficar em vosso coração. Essa analogia é que Jesus é a própria armadura de Deus. Vestir a armadura é vestir-se de Cristo. Quando Paulo fala em Romanos 13:14, que vistam-se do Senhor Jesus Cristo, ele usa agora essa linguagem em Efésios, que vistam-se da armadura de Deus. É a mesma coisa. Ele, dizendo no capítulo 4, que nós devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Cristo é a verdade, é pela justiça de Cristo que nós somos salvos. Então, esse novo homem é a nossa semelhança com Cristo. Cristo é a verdade, é a nossa justiça, é o príncipe da paz. Ele é o maior exemplo de fé que houve nessa terra. Pela esperança na salvação, ele suportou a cruz e agora está sentado à direita de Deus. E ele soube manejar corretamente a palavra. E é por meio dessa palavra, que é a espada que sai da sua boca, que ele vai subjugar seus inimigos, no Apocalipse, no fim dos tempos. Então, Cristo tem todas essas armaduras. Então, a armadura de Deus é a imagem perfeita da pessoa de Cristo. É somente vivendo a vida de Cristo em nós que seremos salvos dos ataques do maligno. Pois Cristo está assentado acima dos lugares celestiais, acima de todos eles.
estamos revestidos de Cristo, ou seja, se vestimos toda a armadura de Deus, nós também nos assentamos com Cristo, acima de todo principado e potestade, e o maligno não tem poder sobre nós. Então toda essa armadura, na verdade, nos coloca com Cristo nos lugares celestiais, e é por isso que é importante revestir-se de Cristo, para assim nenhum principado e potestade vai mexer com a gente. Se não vestimos de Cristo, continuamos aqui na terra, continuamos somos filhos da desobediência, os espíritos continuam a atuar sobre nós. Então, se queremos ser semelhantes a Jesus também, devemos levar a sério a oração como estilo de vida, especialmente o ministério da intercessão. Pois quando esteve nessa terra, Jesus intercedeu pelos seus discípulos, como vimos ali em João capítulo 17, também em Lucas 22, 32, quando Satanás pede para peneirar os discípulos. Jesus não impede Satanás de fazer isso. Pelo contrário, Jesus ora para que, diz que orou por Pedro, para que a fé de Pedro não desfaleça. Então essas provações, quando Pedro não era crente ainda, Pedro passou 3 anos com Jesus, ainda não era crente, mas Jesus já orava por ele, para que a fé dele não desfalecesse, para que ele, quando convertesse, também encorajasse os seus irmãos. Então agora Jesus subiu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. O que é que ele faz? Nós vemos em Romanos 8:34, ele intercede por nós. Esse é o ministério de Jesus. Então, é um grande privilégio para nós também participar de Cristo em seu ministério, orando e intercedendo pelos nossos irmãos. Como Paulo diz aqui, não é uma oração egoísta, somente por mim, mas orar pelo nosso irmão. É isso que Cristo faz, e se nós queremos ser semelhantes a Ele, é isso que nós devemos fazer também. Então, sejamos semelhantes a Jesus. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou fazer uma oração a Deus agora. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Pai, que foi pregada, Senhor Deus. Sei que é muita informação, Pai, muito aplicativo, Senhor Deus. Mas é o teu Espírito que nos convence, Pai, é o teu Espírito que trabalha em nós. Então, oro, Pai, para que estejas a ministrar em nosso coração, Pai, ao longo dessa semana, Pai, para que não nos esqueçamos daquilo que estamos a aprender, ó Pai. E tira de nós também todo o orgulho, Pai, dá-nos um coração ensinável, um coração que recebe toda a Tua graça, Pai, para que possamos nos revestir de Cristo, Pai, dessa armadura que Tu nos deste, Pai, desse meio de graça tão poderoso para resistir no dia mau, Pai, permanecer firmes, ó Pai. Ajuda-nos a orar mais, a orar uns pelos outros, ó Pai, e investir nesse ministério da intercessão, Senhor Deus. Ajuda-nos a ter uma atitude semelhante a Cristo, ó Pai, que se esvaziou de si mesmo, Pai, que foi submisso a Ti e considerava também os outros superiores a si mesmo, ó Pai, foi um servo e obedeceu até a morte, Senhor Deus. Ajuda-nos a ser semelhantes a Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama a Tua bênção sobre nós, ó Pai, sobre nossos corações e dá-nos mais da Tua graça, Senhor Deus, para que possamos fazer a Tua vontade. Amém. Amém.